Boa noite a você, ouvinte do canal Multisports, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a sua rádio no ar. Hoje, começando mais um Pequena Área, dessa vez desfalcado do nosso apresentador, Luiz Eduardo, teve um probleminha de saúde. A gente está aqui torcendo pela pronta recuperação do Luiz. Eu sou o Marcos Brasil e estou cercado com os meus amigos Wesley Nunes e Matheus Botoso. E a gente vai seguir trocando bola. Vamos falar muito sobre a Champions. Ontem tivemos os últimos dois classificados para as quartas de final. O Real Madrid venceu mais uma vez o Liverpool, classificou. Já na Itália, o Napoli atropelou o Eintracht Frankfurt e consolidou a boa fase. Isso no primeiro bloco, vamos discutir tudo o que aconteceu na Champions. No segundo bloco, vamos falar de campeonato carioca. Quem diria? Os dois times que tinham a vantagem dos resultados iguais acabaram sendo derrotados. O Fluminense foi superado pelo Volta Redonda e o Flamengo venceu o Vasco no primeiro jogo dos Clássicos dos Milhões. E no terceiro bloco, vamos falar de Campeonato Paulista. A zebra correu solta no Paulistão. Corinthians e São Paulo, os dois principais concorrentes ao título do Palmeiras, vazaram. E aí, a pergunta fica: qual vexame foi maior? O Corinthians em Itaquera contra um time que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, ou o São Paulo que enfrentou um clube sem divisão nacional e mesmo assim não conseguiu fazer um mísero gol? Boa noite, Wesley, boa noite, Botoso. Queria que vocês falassem um pouquinho e dessem a sua saudação inicial. Começa com Wesley. Boa noite, Marcos. Boa noite, Botoso. Boa noite a toda a galera que nos acompanha na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar, e também no canal Multisports. Marcos, as nossas considerações assim do Campeonato Paulista, né, a gente surpreso com o que aconteceu nesse fim de semana, né? A gente não esperava que Corinthians e São Paulo pudessem serem derrotados, tanto pelo Água Santa quanto pelo Ituano, mas a gente vai destrinchar isso no bloco do Paulista. E a Champions sempre pegando fogo, o Real Madrid fazendo a sua parte, né? Acho que é o campeonato que o Real Madrid está focado hoje. O Real Madrid, que tem 9 pontos atrás do Barcelona, é uma distância para o campeonato espanhol muito significativa, porque a gente sabe que é muito difícil o Barcelona perder pontos, levando em consideração que o Barcelona não está na Champions e nem na Liga Europa, vai estar totalmente focado no campeonato espanhol, então a tendência é que o Barcelona possa ser campeão espanhol nessa temporada, então o Real Madrid vai com todas as forças para buscar mais um título, esse bicampeonato seguido da Champions, e cada vez mais se consolidar como o maior clube da Europa. Maravilha, Wesley. Botoso, você que está trajado aí de Real Madrid, clube atual campeão da Champions, atual campeão mundial. Botoso, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, muito se especulou sobre o Liverpool fez 7-0 no United, será que tem alguma chance? E o que provou foi o contrário, o Liverpool, senhor do jogo, ganhou, está garantido nas quartas de final. E aí, quem consegue parar o Real Madrid? Ou quem o Real Madrid pode esperar ainda nessa disputa pela Champions? Boa noite, Marcos. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os ouvintes. E já mandando, né, uma boa recuperação também para o nosso querido amigo Luiz Eduardo. Vamos lá, né? Você já falou disso daí de pode esperar, né? Tá complicada a situação pro Real Madrid. É o Real Madrid esperando o Flamengo, é o Real Madrid esperando o Salah pagar as contas com eles. Então, assim, tá realmente complicado. Eu não sei até quando o Real Madrid vai conseguir esperar alguém fazer alguma É coisa com fila do ele, né? INSS agora. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo, né? Eu acho que nesse jogo o Real Madrid ele demonstrou porque que ele é o senhor da Champions League, né? O Real Madrid foi pro jogo com 3 gols de vantagem sobre o Liverpool, né? E muitos times com 3 gols de vantagens ia jogar essa partida com o regulamento debaixo do braço, né? Ia ficar picotando o jogo, ou ia ficar todo recuado, deixando só a bola rolar, gastando tempo, mas não foi isso que o Real Madrid fez. O Real Madrid jogou pra frente, querendo vencer o jogo, mesmo com 3 gols de vantagem, né? O Ancelotti, antes da partida, ele disse, né, que ele já quis entrar como se a partida de ida tivesse sido 0-0, né? E eu acho que que os jogadores do Real Madrid entraram justamente com isso na cabeça, né? Que o jogo não estava decidido, né? E que foi para frente e foi para frente, né? E digo mais, né? Eu acho que assim, 1-0 ficou até barato pro Liverpool, né? O Real Madrid teve chance, né? Dava para ter sido uns 3 até 4-0 pro Real Madrid, né? Que o Real Madrid perdeu muita chance. Eu acho que assim, eles entraram com a cabeça de que tava 0-0, mas se eles tivessem com a pressão assim de temos que reverter uma situação, eu acho que o Real Madrid não, os jogadores não teriam perdido a quantidade de gols que perderam, né? Valverde perdeu
gol, o Benzema, o Vini perdeu o gol. Então, assim, eu acho que o Real Madrid teve o total controle e esse domínio que o Real Madrid teve, né, mostra o porquê que o Real Madrid é tão dominante na Champions League, né? Porque o Real Madrid parece que joga outra competição quando vai para a Champions. Muito bem, Botoso. Wesley, a gente vê dos números do jogo, o Real Madrid finalizou mais que o Liverpool, teve mais a bola, apertou o Liverpool no Santiago Bernabéu, e muito se falou durante a semana das grandes viradas da Champions, né? Como são raras, mas o Liverpool tinha presenciado uma recentemente com o arquirrival do Real Madrid, o Barcelona. Só que em todas as vezes que o time conseguiu virar uma desvantagem de 3 gols, estava jogando em casa. O quanto você acha que o fato do Liverpool, além de ter uma desvantagem muito grande, jogar no Santiago Bernabéu foi um dificultador para a equipe do Klopp? Marcos, a gente já vem comentando em outras pequenas áreas, né? A gente vem se ressaltando esse momento do Real Madrid que hoje é o atual campeão da Champions, o atual campeão do mundo, e o Real Madrid está num estágio diferente do Liverpool. E como o Botoso salientou muito bem, a relação do Real Madrid da intensidade, como o Real Madrid entrou com mentalidade de 0-0, que o Real Madrid passou por isso na Champions, a gente sabe de outras temporadas, o Real Madrid fez uma grande vantagem contra a Juventus e quase perde a classificação, na época que o Cristiano Ronaldo ele joga no Real Madrid, a Juventus consegue fazer 3-0 no Santiago Bernabéu, o Real Madrid tem um pênalti, o Cristiano Ronaldo vai lá e converte, o Real passa. Nas últimas temporadas, o Chelsea também deu muito trabalho, o Real Madrid foi se classificar praticamente na prorrogação, empatou o jogo nos minutos finais com o Rodrigo. Então o Real Madrid aprendeu, né? O Real Madrid aprendeu durante os anos, e o Real Madrid já tem, como o Botoso salientou bem, a questão de a competição ser especial para o Real Madrid. A gente sabe que o Real Madrid é o maior campeão da Champions, e vendo esse cenário da temporada, onde o Real Madrid tem como principal campeonato a Champions, né, porque a gente sabe que, como eu falei para vocês brevemente na minha apresentação sobre a questão do campeonato espanhol, então o Real Madrid está muito focado. Então você vê o Real Madrid um time preparado, um time que já tem a sua espinha dorsal bem definida, Real Madrid que mexe bem, colocando essa molecada, Camavinga, o Tchouaméni, que entraram muito bem, o próprio Rodrigo. Então, o Real Madrid, como o Botoso falou, dificilmente a gente vai achar alguém que consiga vencer o Real Madrid, principalmente nessas fases agora de quartas e semifinais, onde são 2 jogos, dificilmente o Real Madrid vai fazer partidas ruins, né? Em 2 jogos sempre a gente coloca que o melhor time, o time que está no melhor momento, sempre acaba avançando, né? Muito bem, Wesley. Para a gente não dar a Champions League como encerrada, eu queria que vocês apontassem um possível rival que, caso o Real Madrid caia no sorteio, seria uma final antecipada. Vamos colocar assim, a gente sabe que o Real Madrid é amplo favorito, mas a gente tem alguns times se destacando muito bem. A gente tem alguns times, por exemplo, eu vou citar aqui já o meu. Para mim, eu acho que se tem um time que pode tirar a Champions do Real Madrid é o Manchester City. Embora não esteja dominando a Premier League como domina, o que eu vejo de diferente para o City existe um jogador agora capaz de decidir jogos difíceis. Então, o City não é mais aquele time da posse de bola, que tem que esperar a condição perfeita, que não tem um cara para decidir. Hoje tem esse centroavante, que é na figura do Haaland. Eu queria que vocês apontassem um adversário para o Real Madrid que o Ancelotti tem que abrir o olho, que pode tomar essa taça dos merengues. Primeiro, Wesley. Então, bem definido, Marcos. Eu acredito que o Manchester City é esse time hoje. Pelo tempo do Guardiola, o Guardiola já tem um time na mão, e esse elemento surpresa que hoje é o Haaland, né? Na última partida ele deu show na Champions, 5 gols, né? Igualou o Messi e ao Luiz Adriano, né? Como jogadores que conseguiram, né, fazer. Ó, para você ver como é que é o futebol. Luiz Adriano está na história da Champions com 5 gols, né, marcados em jogos, né, de mata-mata. Você vê como é que é o futebol, né? Como é que é a Champions, né? Então você vê que o Haaland é o decisivo, né? Eu coloco o Manchester City e também dou uma questão para o Bayern também. A gente sabe que o Bayern, apesar de não ter esse glamour todo, ter perdido o Lewandowski, o Bayern tem um time muito competitivo, um time experiente, acostumado a chegar às decisões. Eu acredito que nessas eliminatórias agora, falando, né, se fosse quartas de final, acredito que Bayern e Manchester City seriam os adversários que teriam mais dificuldades para o Real Madrid, para atrapalhar esse caminho que está muito bem encaminhado para o Real Madrid chegar a mais um título. E você, Matheus? Para a gente fechar aí para o Napoli.
Então, Marcos, antes de eu falar isso, eu só queria é que eu acabei esquecendo de falar sobre o Liverpool, né? Na sua pergunta para mim no começo, você até citou sobre o Liverpool fazer o 7-0 contra o United. E antes, só fazer um breve comentário sobre o Liverpool, né? Eu acho que aquele 7-0 contra o United foi até um jogo fora da curva pro Liverpool, para ser bem sincero, né? Tanto que depois, na rodada seguinte, eles perderam, se não me engano, o último colocado por 1-0, né? O Então, Bournemouth. assim, isso. E aí, se eu não me engano, eles são é o último colocado. Não tenho certeza, mas eu sei que tá lá na parte de baixo. Então, assim, eu acho que foi um jogo fora da curva, né? Porque o Liverpool ele demonstra muita instabilidade jogando. Eu achei que o meio campo do Liverpool já é um fator, né, que está sendo discutido há muito tempo, né? Nesses últimos jogos. Que precisa de gente, porque o meio campo está muito velho, podemos dizer, né? Não está conseguindo mais entregar tanto que nem foi no começo da era Klopp. Então, eu acho que assim, o Liverpool precisa urgentemente reforçar esse meio de campo para não voltar a passar dificuldades, né, na próxima temporada. Em relação ao adversário, né, do Real Madrid, assim, se a gente for ver as quartas de finais, né, é um Chelsea que não dá para saber muito bem como o Chelsea vai jogar, né, que o Chelsea está meio em reconstrução. Um Benfica que está surpreendendo, né, junto com o Napoli, só que o Napoli eu acho que é um time, comparando com o Benfica, né, que é um time que está surpreendendo, é mais completo do que o Benfica e é o que melhor está jogando atualmente, na minha opinião. Temos o City, que também está meio, podemos dizer que se encontrando, porque teve muita gente que falou sobre o Haaland, se o Haaland atrapalha ou não, e falar se o Haaland atrapalha ou não, acho uma verdadeira besteira, e ele provou isso fazendo 5 gols, né? A gente vai falar de quem Mas, atrapalha no terceiro bloco. Não é o Rafa. mas assim, o City é um time que vem se arrumando, né? Eu acho que essa temporada o próprio Guardiola ele percebeu isso, né? Que o time não tá jogando como ele gostaria, né? Temos o Milan, que aí o Milan, eu acho que assim, o Milan passou porque pegou, com todo o respeito ao Milan, né, que é um time gigante, mas passou porque pegou o Tottenham, né? Se pegasse qualquer outro time, o Milan não ia passar, porque o Milan não tá jogando. O Milan não, aí também não é pequeno, né? Vamos respeitar. Não, Tottenham. Ah, tá. Não, o Tottenham é. Mas o Milan, ano passado, quando ganhou o campeonato italiano, aí sim, tava jogando muito bem, mas esse ano não é o mesmo Milan do ano passado. E tem A a Inter. Inter, né? Que é a mesma coisa do Milan pra mim. Ano passado tava jogando muito bem, mas só que esse ano, ainda mais nesse pós-Copa, né? Não vem demonstrando um bom futebol. E o Bayern, né? Que eu acho que o Wesley foi preciso no comentário dele, né? Não, não vem enchendo os olhos, mas é um time muito bem organizado que pode dar trabalho. Entre todos esses times, eu acho que o que mais pode surpreender é o Napoli, porque para mim o que pode dar muito mais trabalho para o Real Madrid, né? É o Napoli, porque se for jogar contra o Real Madrid ele tem mais pressão, podemos dizer, né? Se for jogar contra um Bayern e um City, aí não tem favorito. Mas entre Real Madrid e o Napoli, o Real Madrid ele vai acabar sendo favorito, né? E então o Napoli vai jogar com esse peso a menos. E o Napoli, para mim, é o time que melhor tá demonstrando o futebol atualmente, né? Então, se fosse para apontar um que pode tirar o título do Real Madrid, seria o Napoli. Tanto que eu não quero que o Real Madrid pegue o Napoli nas quartas. Eu prefiro pegar o Napoli na final, que aí na final é outra parada. E então eu prefiro pegar o Napoli se for para acontecer na final. Maravilha, Botuso. Wesley, ficando entre os italianos, o Botuso já destrinchou muito bem sobre o Liverpool, sobre o Napoli, e é uma equipe muito boa, comandada pelo Spalletti, líder do campeonato italiano, corre nada de braçada para conquistar o primeiro título desde Diego Armando Maradona e Careca, uma histórica dupla do Napoli. E o que eu quero perguntar para você, o Napoli jogou hoje, goleou o Frankfurt com 2 gols do Osimhen, com o gol do Zielinski, venceu por 3-0. O que eu queria perguntar para você, Wes, é o seguinte, o Napoli vencendo essa sensação, mas até onde esse período sem títulos de campeonato italiano pode pressionar a equipe napolitana a deixar a Champions meio de lado, porque está meio que uma dividida. A gente viu isso aqui no Brasil com o Atlético, em que a torcida estava muito mais focada no Campeonato Brasileiro do que, de fato, na Libertadores, pela a quantidade de tempo que o time não vencia. Eu quero saber de você, Wesley, até onde essa oportunidade clara do Napoli ser campeão italiano pode ser um fator complicador para ele na Champions.
Marcos, a pergunta é bem pertinente, né? A gente olha hoje a tabela do Campeonato Italiano, o Napoli tem 18 pontos, né, à frente da Inter de Milão, que é a segunda colocada. É uma vantagem gigantesca. A Napoli vem bem regular no Campeonato Italiano, vem fazendo grandes partidas. Mas a gente sabe que nesse lado, eu acho que a gente fala sempre, né? Quando um clube como a Napoli, ou qualquer outro clube do Brasil que seja, o treinador sempre tem um planejamento antes do campeonato começar, né? A gente coloca lá, né, como é que na pranchetinha as competições que vai disputar e até onde você pode chegar, né? Os prévios objetivos, né? Vamos supor, a Napoli, na Champions, por exemplo, passar da fase de grupos, um exemplo, né? Que é o primeiro objetivo. Campeonato Italiano, que eu acho que é o grande objetivo da Napoli, como você bem falou, né? A Napoli, o último título foi quando Diego Armando Maradona fez aquela grande dupla com o Careca, né? Fizeram história, né? Que até no mesmo ano ganharam a Copa da UEFA, né? Que hoje que não seria a Champions League, seria hoje a Copa da UEFA que é disputada, né? Que o Barcelona disputou, que é o segundo, seria a Sul-Americana aqui do nosso continente, né? Perfeito. Então, acho que a Napoli vai investir nisso mesmo, vai surfar na onda da Champions, até onde tiver possibilidade de ir avançando é melhor, porque dá mais solidez no trabalho que vem sendo bem executado na Napoli, mas acredito que o grande foco da Napoli é sair desse jejum e ser campeão italiano, né? E a questão, que até pegar um gancho do que o Botoso falou em relação ao do Real Madrid, a Napoli, acredito que Napoli, Chelsea, essas equipes teriam chance de ter um jogo coeso e ter possibilidade de ganhar no Real Madrid no eventual final, que isso é jogo único, né? Então abre possibilidade para essas equipes conseguir duelar com o Real Madrid, ter uma possibilidade de surpreender. Acredito que em 2 jogos, por mais que a Napoli venha sendo a sensação, venha tendo um futebol muito agradável de ver, um futebol bonito, eu acho que em 2 jogos a camisa do Real Madrid, a tradição pesa nessa faixa do campeonato, né? Quando vai se afunilando, a camisa nesses momentos pesa muito. Acho que a Napoli não tem ainda na Europa essa competitividade em relação à tradição com o Real Madrid. Muito bem, senhores, vamos fechar o primeiro bloco. Lembrando que o sorteio para definição das quartas de final acontecerá amanhã, às 8 horas da manhã. Então segue a gente lá no Instagram que a gente vai determinar para você, vai mostrar qual vai ser os jogos, quem vai decidir em casa, quem joga primeiro fora. Falamos sobre esse Champions League, agora no segundo bloco vamos falar dele. Marcos, Oi. se você me permite, né, quando acabou o jogo, né, eu tava em um grupo com meus amigos, né, e aí eu falei, ó, pessoal, não querendo prever o futuro, mas já prevendo, tá aqui as quartas de final. Então eu mandei para eles quem eu acho que cada um vai pegar, então eu gostaria de falar aqui, né, só para fazer essa brincadeira para prever o futuro, né. Eu previ com meus olhos de Tandera, né, que o Real Madrid pega o Milan, que é uma precisa de um pouquinho de vida fácil, né? Desde o ano passado já tá pegando pedreira, né, na partir das oitavas, então pega o Milan para poder ter um descanso assim. Eu acho que o City pega o Benfica, o Bayern pega a Inter e o Chelsea pega o Napoli. E eu queria que isso acontecesse, por quê? Porque eu acho que o Bayern. Ih, agora que eu percebi que eu falei merda, né? Eu falei merda eu errei meu gabarito aqui, hein? Pode repetir. Vou inverter. Real Madrid e Milan, City e Bayern, Benfica e Inter, Chelsea e Napoli. Agora sim, porque aí eu acredito que o Benfica consegue vencer da Inter e o Napoli consegue vencer do Chelsea. E Napoli e Benfica numa semifinal para eles poderem ir numa final para ser legal ter um desses times, né? Benfica ou Napoli na final. E aí, mas tá uma cara de City e Benfica, rapaz. O City nesses sorteios, ele sempre beneficiado. O Real Madrid pegando o Milan, amigão, é o que importa. Mas é Olha, esse gente, meu palpite. Com relação às outras quartas de final, a gente está esperando. Agora, o que eu queria de verdade era um clássico entre Inter e Milan. Sendo bem sincero com você. Pode deixar o Benfica para o Real Madrid. Eu queria muito esse clássico de Milão. Não para eliminar um dos times da Itália, pelo contrário, mas acho que seria muito legal ter 2 jogos. No finalzinho do San Siro, né? Agora que tem as tratativas para o estádio dos 2 clubes, então seria uma despedida muito bacana para o San Siro. E pode acontecer, viu, Marcos? A política envolvida no futebol. As bolinhas não são confiáveis.
pode ter certeza que pode rolar alguma coisa desse tipo. Tem uma bolinha gelada, pô. Ah, Essa é sempre. famosa. Ah, meu. Se colocar o Cafu para fazer o sorteio ainda, meu Deus. Maravilha, gente. Então, encerramos o primeiro bloco falando de Champions. Muito obrigado aos dois. Vamos agora falar de Campeonato Carioca, que é o campeonato mais fácil de se entender o regulamento. A gente viu o final da primeira fase semana passada, falamos sobre o Fluminense ter conquistado a Taça Guanabara, e o Nino falou uma frase que eu achei muito interessante, se eu não me engano foi o Nino. Ele disse, não adianta a gente ganhar a Taça Guanabara e não ganhar o Campeonato Carioca. Pena que parece que foi só o Nino que entendeu isso, porque o Fluminense jogou muito mal contra o Volta Redonda, tinha a vantagem de, se perdesse por 1-0, ganhar de 1-0, o resultado igual, classifica a equipe do Fluminense por ter vencido a Taça Guanabara e ter uma classificação melhor, mas o Fluminense perdeu o jogo por Volta Redonda por 2-1, poderia ter sido mais, né? O Lele, o atacante do Volta Redonda, acho que é o Lele, é o primeiro, a primeira lei do ex-atual, foi contratado pelo Fluminense recentemente, fez gol, fez o L, 2-1 e poderia ter sido mais. O Volta Redonda reclama de um pênalti que para mim foi um pênalti muito claro, não marcado pela arbitragem. O Fluminense ainda conseguiu descontar, então precisa de uma vitória simples no Maracanã, e o Flamengo conseguiu reverter a vantagem do Vasco, vencendo por 3-2 o Clássico. Eu queria falar, Botoso, qual missão é mais tranquila? O Fluminense reverter contra o Volta Redonda e a gente sabendo do que o Fernando Diniz é capaz, ou o Vasco de aproveitar dos erros do Vitor Pereira e conseguir classificar para a final? Então, Marcos, assim, eu acho que os dois confrontos eles estão em abertos, né? Mas eu acho que o do Fluminense acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Porque, assim, com todo respeito à Volta Redonda, né? O Voltaça, né? Como tá sendo chamado, né? Na internet. É um time de menor expressão, né? O Fluminense, eu tenho minhas críticas, né, em relação a Fernando Diniz, mas está jogando um bom futebol, né? Eu acho que acabou tendo esse deslize, né, no primeiro jogo, mas eu acho que pelo futebol que vem apresentando, eu acho que eles conseguem, eu acho que vai ser mais tranquilo, né, para eles passarem nesse jogo contra o Volta Redonda. Em relação a Flamengo e Vasco, eu acho que não tem um time favorito para estar passando. Eu acho que o Vasco ele consegue muito bem tá ganhando do Flamengo e tá indo para a final, né? Porque se a gente for ver, o Vasco ele é um time que está em reconstrução. Então ele tá meio que desorganizado, né? Vai se encontrando mais às vezes no meio do jogo, mas só que o Flamengo, ele também é um time que está muito desorganizado. A gente viu o próprio jogo contra o Vasco mesmo, como o Flamengo ele ainda mostra esses pontos, né, de desorganização durante o jogo, né? Teve a falha no primeiro gol, por exemplo. Então, como o Flamengo ele também está meio que nessa reconstrução, né? Nessa construção, na verdade, eu acho que esse jogo ele tá muito em aberto, então por conta disso o jogo do Fluminense acaba sendo essa partida acaba sendo a partida mais tranquila, né? É mais tranquilo pro Fluminense estar passando. Maravilha, o Botoso. Vamos falar com o Wesley o seguinte, Wesley. A gente sabe que os times do Fernando Diniz, e a gente viu isso durante a temporada, vem começando muito mal o primeiro tempo. E aí tem a troca que a gente até comentou na semana passada, que é o André recuar um pouquinho, o Fernando Diniz abre mão de um dos zagueiros e coloca o time para frente. Por que eu estou falando isso? Porque talvez no jogo agora de sábado contra o Volta Redonda, o Diniz pense isso até para o jogo todo, que o Fluminense precisa sair com a vitória. E a gente viu que o Volta Redonda é uma equipe de transição muito rápida e muito forte. Então, quais são as armadilhas que a equipe tricolor tem que tomar cuidado nesse jogo para não sair com um empate ou até com uma derrota que colocaria o Volta Redonda na final do Campeonato Carioca? Marcos, eu acredito que o Fernando Diniz, assim, é que o Fernando Diniz é um treinador imprevisível, né? Ele é um cara que arrisca. Eu gosto da maneira que ele pensa futebol. Mas se a gente for ressaltar, o gol do Volta Redonda, o segundo gol, é num lance que o Fluminense praticamente vai todo para o ataque, daquela pressão, né? Porque o Volta Redonda faz uma linha de 5, congestiona. Então, é verdade que o Fluminense mexe, coloca o Pirani, tenta abrir o campo para ver se consegue quebrar essa linha do Volta Redonda muito bem feita. O goleiro faz uma grande defesa no chute do David Braz, e no contra-ataque o André que faz essa sobra. E ele disputa com o Lelê e perde na força física, e o Lelê sai cara a cara
e dá um tapa com muita qualidade. Então, não sei se o Fernando Diniz, no início, ele vai já sair com o André nessa posição de um zagueiro para melhorar essa saída de bola. Porque, como você definiu bem, o Volta Redonda é um time muito físico e tem uma força muito grande nos contragolpes. Então, você vê que o jogador como o David Braz, o próprio Nino, são jogadores mais robustos. Não falando que o André seja um mau jogador, que ele é excelente, jogador de seleção brasileira, mas não sei se fosse o Nino ou o David Braz naquele lance, poderia ter matado a jogada, ou ter mesmo ter dado um jogo de corpo, um tranco, que evitasse o Lelê sair em velocidade. O Lelê passou pelo André com muita facilidade, muito devido ao quê? Não ser um jogador da característica daquela posição. O Fernando Diniz coloca ele pontualmente, lógico, para você ter mais a posse, você ocupar mais o campo do Fluminense com o jogador, porque não teria sentido ele jogar com dois zagueiros, porque o Volta Redonda fez a linha um 5-4-1 praticamente ali, deixando só o Lelê para puxar esse contragolpe. O Lelê já não estava tão fresco no jogo, você vê que depois do gol o Lelê tem uma queda física, então a intenção dele, ele acabou tomando um gol nesse contra-ataque. É um jogo muito perigoso para o Fluminense, acredito que o Fluminense vai ter muitas dificuldades, e uma coisa que me deixou muito intrigado, porque na minha mente achei que o Volta Redonda iria vender o mando de campo, né? Iria mandar o jogo no Maracanã. E pelo contrário, o Volta Redonda mandou o jogo no seu estádio, no Raulino de Oliveira, e conseguiu tirar essa vantagem, né? Que vai ser muito importante, porque assim, Marcos, o que pesa para o Fernando Diniz é a questão de títulos. Então o Volta Redonda pode aproveitar disso. Porque se o Volta Redonda conseguir segurar o ímpeto do Fluminense nos primeiros 15 minutos, o Fluminense não conseguir fazer o gol, o tempero do jogo muda, a atmosfera do jogo muda. Não sei se a torcida do Fluminense ela vai ter esse ímpeto de apoiar, de entender a situação do jogo. Porque no Raulino de Oliveira, quem acompanhou a partida, viu que no momento que o Fluminense estava perdendo o jogo e que o Fluminense não conseguia encaixar o seu ritmo de jogo, praticamente o estádio estava calado. A torcida do Fluminense não conseguia colocar um tempero, uma energia para que o time saísse daquela situação. Então vai depender muito do que o Volta Redonda conseguir segurar aqueles 15 minutos iniciais, que é natural do time da casa, principalmente o Fluminense, que é o time que tem a obrigação de vencer a partida. Se o Volta Redonda segurar esses 15 minutos, o Fluminense pode, a parte psicológica do Fluminense pode atrapalhar na passagem para a final. Muito obrigado, Wesley. Botoso, ainda na linha do jogo do Fluminense, você que já destrinchou um pouquinho, a pergunta que eu faço é, comparando as duas semifinais, a gente sabe que o Diniz tem essa pressão por títulos, ganhou a Taça Guanabara, mas ainda é muito pouco. Qual treinador vai mais pressionado para esse final de semana no Maracanã? É o Fernando Diniz, pelo Fluminense, por já ter um trabalho há mais tempo e está sendo questionado pela torcida por algumas escolhas, alguns jogadores que não estão rendendo, ou de fato é o Vitor Pereira no Flamengo que agora decidiu usar os três zagueiros, na minha visão, um acerto, a gente vai falar do jogo do Flamengo daqui a pouquinho, mas qual dos dois treinadores entram mais pressionados e como isso, no caso do Fluminense, pode interferir até nos jogadores que acabam comprando bastante essa filosofia do Fernando? Então, Marcos, eu acho que assim, os jogadores do Fluminense, né, eles vão entrar, podemos dizer, bem pressionados, né, porque claramente eu acho que todo mundo, todos os jogadores, né, que passam pelo Fernando Diniz, todo mundo fala que gosta muito dele, que sempre corre muito por ele, então eu acho que, obviamente, né, os jogadores do Fluminense, eles vão estar correndo a mais nessa partida contra o Volta Redonda, não só para poder ganhar esse título pelo Fluminense, mas também para poder estar ajudando o Fernando Diniz a finalmente estar deslanchando na carreira, né, como treinador. Em relação a qual dos técnicos está mais pressionado, né? Pode estar mais pressionado. Eu acho que ainda é o Vitor Pereira, né? Porque, por exemplo, se o Fernando Diniz, se o Fluminense acaba perdendo para o Volta Redonda e não vai para a final, eu não vejo o Fluminense demitindo o Fernando Diniz no dia seguinte. O presidente do Fluminense mesmo, ele deu uma entrevista esses dias falando que se a seleção brasileira fosse atrás do Fernando Diniz, ele não ia tá liberando ele, né? Ia estar fazendo um jogo duro para poder permanecer com o Diniz no cargo. E isso é diferente no Flamengo, né? Eu não consigo ver essa total confiança no outro lado, né? Se o Vitor Pereira perde para o Vasco, eu consigo facilmente estar imaginando matérias no Globo Esporte no dia seguinte, colocando lá Marcos Braz anuncia a demissão de Fernando Diniz, perdão, de Vitor Pereira. Então, assim, por conta disso, eu acho que o Vitor Pereira
por conta também, né, de todos, desde o começo do ano, né, começou perdendo o jogo contra o Palmeiras, né, na Supercopa, e depois teve o vexame, né, no Mundial, sendo eliminado nas semis, depois perdeu para o Independente Del Valle. Então eu acho que assim, por conta de toda essa pressão que o Flamengo já vem carregando desde o começo do ano, eu acho que quem está mais pressionado, né, quem podemos dizer que corre mais riscos, às vezes de estar perdendo o cargo, é o Vitor Pereira, por conta de toda essa pressão que não só a torcida vem fazendo, né, mas a mídia e a falta de apoio do Marcos Braz em cima do Vitor Pereira. Com certeza, Votoso. Agora vamos virar a chave, vamos falar do Clássico dos Milhões. Foi um jogaço, né? A gente viu o Flamengo no primeiro tempo mudando um pouquinho as características. Eu acho que o Vitor Pereira está tentando se adaptar ao Flamengo e a gente está vendo isso muito nitidamente. Se nos primeiros jogos ele tentou colocar aquela marcação-pressão, apertar a saída de bola o tempo todo e sufocar o adversário, e o Flamengo morria no segundo tempo, a gente falou isso até no Clássico contra o Vasco, isso aconteceu, o Flamengo tentando apertar, tentando sufocar, com o Fluminense também, né? O Flamengo tentando marcar essa saída de bola e no segundo tempo acabou cedendo a questão física. A gente viu nessa segunda-feira um time um pouquinho mais consciente, jogando mais pelo corredor central, não abusando das laterais para tentar esticar o campo. E a gente viu um Flamengo muito fluido, Flamengo que venceu o jogo por 3-2, ainda assim, dando muitos espaços, cedendo muitas chances ao Vasco, que deixou a decisão aberta. Eu queria saber de você, Wesley, o que você achou do jogo, se você achou que o Flamengo está no caminho certo, se esses espaços que o Flamengo dá na mão do Barbieri pode ser um caminho para o Vasco se classificar, lembrando que a maioria da torcida foi do Flamengo na segunda-feira, vai ser uma maioria vascaína nesse domingo. O que você achou do jogo? O que você enxerga desse confronto? O jogo foi muito bom, né, Marcos? Um grande clássico dos milhões. Acho que o Flamengo foi muito importante para o Flamengo essa vitória, para dar um respiro para o Vitor Pereira. E vai ser um embate bacana no segundo jogo. Porque o Flamengo reverteu a vantagem, né, que o Vasco tinha. Agora o Vasco vai ter que propor o jogo. Vai ser interessante ver o Barbieri colocar esse Vasco para poder estimular o jogo, né? O Vasco vai ter que buscar a vitória. A gente viu muito, como você definiu bem, os confrontos contra o Flamengo apertando a saída, o Flamengo ditando o ritmo, e o Vasco explorando esses espaços, né, que o Flamengo deixa, né, que acaba deixando, que é uma coisa natural, né, Marcos, de começo de trabalho. O Vitor Pereira, que tem essa característica de sempre o time dele marcar pressão, um time que é muito intenso. O Flamengo a gente tem todo aquele papo que a gente já vem falando sobre a questão das férias, jogadores do Flamengo ainda que não estão 100% fisicamente. Você viu que nesse jogo da segunda-feira melhorou muito a questão física, o Flamengo já estava mais fresco. É tão verdade que o segundo gol do Flamengo, além do erro do jogador Campasso do Vasco, que erra um passe bobo, mas mesmo assim você vê a pressão do Pedro fazendo uma função que ele não costuma fazer, com essa pressão na saída de bola, e acaba sendo premiado, que a bola fica no pé dele, ele tem toda a qualidade de um jogador de seleção brasileira para marcar o gol. Então vai ser um clássico muito interessante nesse próximo domingo, porque além do Vasco ter a maior torcida, a torcida do Vasco vai ter a maioria, o Vasco vai ter que fazer um jogo que nos clássicos ainda não fez. O Vasco vai ter que propor o jogo. E vamos ver como é que o Flamengo vai fazer. Se o Flamengo vai usar essa vantagem, até mesmo acredito que o Vitor Pereira vai jogar um pouco mais compactado, pensando até na sua sobrevivência, pensando até para você ter um respiro no trabalho, porque é importantíssimo para o Flamengo hoje. Quem diria o Flamengo, o Vitor Pereira precisando de uma vitória, passar para a final do Campeonato Carioca, que não é tão valorizado para poder dar continuidade no seu trabalho. Então acredito que o Flamengo hoje vai ser um jogo interessante no domingo. Foi um jogaço, Flamengo e Vasco, demonstrando também coisas que eles vão ter que aceitar no decorrer da temporada, porque houve muitos erros defensivos, tanto do Vasco quanto do Flamengo, mas demonstra que domingo vai ser um jogo aberto e que acredito que a dinâmica do jogo vai ser diferente dessa segunda-feira. Acredito que o Vasco, pela questão de precisar do resultado, vai impor o jogo, e acredito que o Flamengo pode ter, depois de muito tempo, um estilo de jogo diferente nessa partida. Obrigado, Wesley. Botoso, a gente viu em alguns momentos do Clássico dos Milhões, por 3, 4 minutos que foi o tempo do VAR, o Vasco ficou na frente num 2-1, um gol do Léo Pelé, do saudoso Léo Pelé. O que eu queria perguntar para você é,
o Vasco venceu o jogo na fase de grupos, o Flamengo venceu esse segundo jogo agora. No Vasco, a gente vê o Barbieri construindo essa equipe para ser semelhante ao que ele foi no Bragantino, um time que tem a bola, um time que joga nesse 4-3-3. A gente está vendo o Pedro Raul, embora perdendo algumas chances, sendo esse cara fundamental para a equipe, gerando oportunidades de gol, tem participações em gols em quase todos os jogos. O que eu queria saber de você é, com o trabalho do Vitor Pereira, ainda em estágio inicial e ainda sofrendo para encaixar, se você fosse colocar em porcentagem o quanto esse clássico está igual para você e quanto isso pode aparecer na semifinal. Tá, calma. Porcentagem, 50, 60, 40, não pode fazer igual o Casagrande, né? Então, tem que dar 100. Não, vamos lá. Antes de tudo, eu só queria falar que já pensei que você ia perguntar pra mim se eu tava com saudades do Léo Pelé. Quando você falou Léo Pelé, é por não isso vou que fazer essa maldade. É por isso que eu até me perdi aqui no começo da resposta, né? Que eu já pensei, nossa, aí vai perguntar se eu tô com saudades do Léo Pelé. Lá vai. Mas vamos lá, eu acho que assim, tá bem. Assim, como o Flamengo ele tem essa vantagem, né? Eu acho que podemos dizer que tá um 60% pro Flamengo e 40% pro Vasco, né? Porque mesmo o Flamengo eles estando um pouquinho desorganizado, eu acho que os jogadores do Flamengo acabam decidindo o jogo e faz com que eles estejam nesse patamar, né, acima do Vasco, né? Eu acho que o golaço da Arrascaeta, por exemplo, é um exemplo disso, né? Teve muita gente criticando o goleiro do Vasco, né, falando que ele falhou naquele primeiro gol. Eu não acho que ele falhou, eu acho que assim, o Arrascaeta ele pegou muito bem na bola, né? E foi um chute muito forte. Então eu acho que não achei falha do goleiro do Vasco. Diferente do terceiro gol. O terceiro gol aí sim, eu realmente acho que foi falha dele, né? E o segundo, como o Wesley falou, né? Eu acho que foi um erro de conexão, né, entre os jogadores, né? Por estar sendo uma equipe construída agora, né? Ainda vai passar por muito altos e baixos, né? Então, eu acho que foi por conta disso o erro do segundo gol. Mas como o Flamengo ele tem esses jogadores mais desequilibrantes, mesmo sendo um time que está se reconstruindo novamente, né, tá tentando pegar forma, por ter esses jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Pedro, um Everton Ribeiro entrando no segundo tempo, eu acho que esses jogadores faz com que o Flamengo ele tenha essa porcentagem a mais de chance de vitória, de estar passando para a final do que o Vasco. Então, para mim, eu acho que podemos dizer que é um 60% para o Flamengo e 40% para o Vasco. Obrigado, Botoso. Para a gente fechar o bloco e partir para Campeonato Paulista, mamãe do céu. Vamos fazer uma rodada de palpites. Já vou adiantar o meu palpite já para esses dois jogos finais do campeonato, no sábado e no domingo. Eu acredito que o Fluminense vence o jogo do Volta Redonda 2-0. Acho que a equipe do Fernando Diniz vai acabar aproveitando do Maracanã, dessa pressão, vai acabar vencendo o Volta Redonda, que fez um campeonato belíssimo, mas acredito na vitória do Fluminense por 2-0. E Flamengo e Vasco, embora vamos chamar de mureteiro, eu aposto no 1-1 e classificação do Mengão. Vamos ver falar Flu de novo na final. Queria começar com o Wesley. Wesley, quais são os seus palpites para o jogo? Fluminense Volta Redonda, acredito que o Fluminense vence. Eu também estou torcendo bastante para isso. Acredito que o Fernando Diniz tem que ter essa oportunidade. Ele vem fazendo bons trabalhos e ele precisa vencer. Né? Ele precisa ser um vencedor, porque o trabalho dele é bom. Né? E Flamengo e Vasco, todo respeito ao torcedor Cruz Maltino. Sigo no Instagram o Sam Barreira, adoro o Vasco. As musiquinhas top, mando pro Botoso no rock direto. A torcida do Vasco dá um show à parte. Mas infelizmente não vai dar pro Vasco. 2-0 pro Mengão, 2 gols do Gabi. O terror. Flamengo e Fluminense na final do Carioca. Maravilha. Você, Botoso? Eu acho que o Fluminense também passa pelo Volta Redonda. Eu acho que dá 3-1 pro Fluminense. E Flamengo e Vasco, eu pensei no mesmo resultado do Marcos. Eu acho que dá um empate de 1-1. E vamos ter Fla-Flu na final. E aí eu acho que vai ser, né, o recomeço, né, o grande triunfo de Vitor Pereira. E o Vitor Pereira vai se consagrar campeão. Já adianta até o campeão. Fla-Flu na final e Flamengo de Vitor Pereira, VP, sendo campeão para homenagear a sogra dele.
para alegria de Matheus Botoso também, né? E com vingança, né, Marcos? Você vê o problema pessoal do Matheus com o Fernando Diniz, né? Sim. Isso é muito triste, cara. E com o Léo Pelé. Ele tá se vingando de 2 de uma vez. Então a equipe do Pequena Área garantindo o Fla-Flu na final. Cobra a gente no domingo. Marca aí, ó. Vou até deixar aqui o arroba. Marca aí, ó. O Botoso, o Wesley e eu. Caso não dê Fla-Flu na final no domingo. Gente, fechando nosso segundo bloco, agora a gente vai falar de Campeonato Paulista, que até nessa segunda-feira tivemos as semifinais garantidas. O Palmeiras, que foi a primeira equipe a jogar no sábado, confirmou o favoritismo em um jogo duro contra o São Bernardo, venceu por 1-0. Gol do Rony. Não vou falar de polêmica de arbitragem, porque acho que está claro. Se alguém quiser se pronunciar, não acredito que foi pênalti no lance reclamado pelo São Bernardo. Acho que não tem o que reclamar dali. O Palmeiras venceu, está garantido. O Red Bull Bragantino, que também era um favorito contra o Botafogo, venceu por 2-0, também se classificou. Inclusive, foi um dos meus erros no palpite, era a vitória do Botafogo. Queria muito acreditar na vitória do Botafogo. Foi usado. Apostei, deu red, como diz o Botoso, em todas as apostas dele. Todos os dias. E o que surpreendeu os apostadores como o Botoso foram os 2 jogos dos outros 2 clubes da capital. O Corinthians, que tinha o confronto mais tranquilo, apontado por todos nós, empatou com o Ituano e Itaquera e perdeu nos pênaltis. E o São Paulo, foi ao Allianz Parque na segunda-feira, podendo se classificar, acabou empatando 100 gols com o Água Santa e perdeu nos pênaltis. Botoso, para você, qual foi o resultado que menos te surpreendeu e o que mais te surpreendeu nessas quartas de final do Campeonato Paulista? Mas já focando em São Paulo e Corinthians ou no geral mesmo? Você tá falando? Não, primeiro os 4. Vamos deixar os 2 para... Vamos deixar o grande finale. Isso. Então, assim, o que mais me surpreendeu foi o do Corinthians, para ser bem sincero, né? Eu acabei me surpreendendo, eu não esperava que o Corinthians ia ser eliminado, né? Jogando em casa, com o apoio da torcida. Tava sem o Roger Guedes, sem o Renato Augusto. Mas só que eu realmente não achava que o Corinthians ia precisar de pênaltis, né? Até o final do jogo, né? E ainda ser eliminado nos pênaltis, né? Com o Cássio, que é um grande... O Cássio até fez o trabalho dele, né? Conseguiu salvar o Corinthians, só que os jogadores do Corinthians esqueceram, né, que eles também têm que marcar o gol na hora do pênalti, né? Então, eu acho que o do Corinthians foi o que mais me surpreendeu, né? E qual foi a outra? O que mais me surpreendeu? O que menos te surpreendeu? Provavelmente o Palmeiras ou o Bragantino. O que menos me surpreendeu foi o do Palmeiras mesmo, que deu a lógica, né? Aqui a gente falou, né, que o Palmeiras ia passar, então só aconteceu natural do jogo do Palmeiras. O protocolar Palmeiras caminha passos largos para o título. Wesley, queria que você falasse também qual foi o jogo que mais te surpreendeu e o que menos te surpreendeu nessas quartas de final. Acho que o menos surpreendeu foi a vitória do Palmeiras. A gente sabia que o São Bernardo fez uma grande campanha, até injusto, né? A gente vinha falando sobre o regulamento esdrúxulo, né, do Campeonato Paulista, onde a melhor campanha pega o segundo colocado, não dá para entender isso, mas o São Bernardo acabou pagando o preço. São Bernardo que fez um jogo duro, eu falava no Pequena Área, no último Pequena Área, que o São Bernardo iria dar muito trabalho para o Palmeiras, uma equipe muito bem organizada, um time que propôs muito jogo. Acredito que o Palmeiras fez, a gente fala sempre assim, né, que o time grande, às vezes, a questão individual faz a diferença. A gente pode colocar 2 lances. Um lance que o São Bernardo tem a oportunidade de abrir o placar, o Everton cresce na frente do atacante do São Bernardo, que ali poderia mudar toda a dinâmica do jogo se o São Bernardo abre o placar no Allianz Parque, e depois o Rony Rústico, seleção brasileira, decide de cabeça. É o resumo do jogo, né? É um time grande que aproveita as pequenas oportunidades e define, e o passaporte carimbado mais uma vez. É a 10ª semifinal seguida que o Verdão está adiante em busca do título, sempre com os pés no chão, como sempre. E o que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, foi o São Paulo. E vou explicar o porquê. Se você pegar o Ituano e Corinthians, você coloca o Ituano hoje, fez uma péssima campanha no Campeonato Paulista, classificou na última rodada contra o Santos. Só que o Ituano, se você volta um pouquinho atrás, o Ituano estava brigando para subir para a Série A. O Ituano não subiu um detalhe. Um jogo contra o Vasco, na batalha em Itu,
O Vasco acabou vencendo o Ituano e subiu para a primeira divisão. E o Água Santa é um time que não tem divisão. Por mais que o Água Santa fez uma boa campanha, a gente vê no São Paulo, independente, como eu falei no último programa, podia ser no Pedregulho, na rua, no society, no campo de areia. O São Paulo tem muito mais time que o Água Santa. Então, para mim, foi uma surpresa o São Paulo ser eliminado pelo Água Santa. Até no meu palpite, a final era Palmeiras e São Paulo do Paulista. Algo que me surpreendeu muito. Acho que isso mostra que o Você não São falou Paulo no dia, precisa. né? E daí você Não, o São Paulo ficou precisa rever muitas no programa coisas. passado. O problema do São Paulo é estrutural. Esse é um sinal de alerta para que o São Paulo rever muitas coisas. Porque a partir do momento que você perde para o Palmeiras, para o Flamengo ou para o Santos, que seja, são times do mesmo patamar, times grandes. Já não é aceitável o São Paulo ficar, vamos colocar, 2, 3 anos sem ganhar do Palmeiras. Já não é aceitável, um exemplo, né? Porque pela grandeza do São Paulo. Agora, o São Paulo perder para o Água Santa, não tem justificativa. É um time sem divisão, é um time que até ontem era um time varziano. Então, assim, isso é um ponto inicial para que a torcida do São Paulo comece a enxergar o momento do clube, não a grandeza, porque o São Paulo é gigante, mas o torcedor do São Paulo tem que rever alguns, principalmente de diretoria, rever esse conceito de soberania e acordar e ver que o São Paulo precisa ser resgatado, porque não dá para aceitar Água Santa. Já veio o Penapolense, Mirassol, Del Valle, agora Água Santa, esse foi a gota d'água. Defensa e Justiça, Bragantino, a lista vai e vai, Wesley. Tem mais nomes aí. Já que vamos falar do São Paulo primeiro, Matheus, vamos passo a passo para destrinchar a derrota do São Paulo e a gente fecha com o Corinthians. São Paulo faz uma primeira fase ok, 23 pontos. Chega sem seu principal centroavante, com 9 desfalques. O Rogério passou por desfalques durante todo o Campeonato Paulista, vai enfrentar o Água Santa. Com 20 minutos, o Galo machuca, entra o Erisson no lugar, que não aguentaria os 90 minutos, voltando de lesão. E o São Paulo perde também o Wellington machucado. Tudo isso durante o jogo. Dos 5 batedores do São Paulo, se a gente for pensar, o Galo é o batedor oficial, o Rato que veio do... Esqueci do Rato que também saiu lesionado. O Rato que veio do Atlético Goianiense também é um batedor, o Caleri costuma bater, o Igor Vinícius, também machucado, era um dos batedores. Dos 5 batedores do São Paulo, se a gente for imaginar, só o Luciano estava em campo. Dito tudo isso, onde o Rogério Ceni errou, parte da torcida quer o Rogério fora do São Paulo, parte da torcida usa os argumentos da lesão, usa os argumentos do estádio, do gramado sintético, acaba que buscando situações que, como eu disse aqui, como o Wesley falou, já não são de hoje. O problema do São Paulo não é hoje, o problema do São Paulo são 10 anos. E só para dar uma pincelada, a gente viu mudanças ontem na quarta-feira anunciadas no Departamento Médico de São Paulo, 2 médicos foram dispensados, os das categorias de base subiu para a equipe titular e o médico principal virou um coordenador. O que eu queria falar para você, para a gente começar, é, nesses 10 anos, só uma coisa se manteve intacta no São Paulo, o grupo político que comanda a equipe. Será que o problema está no Rogério ou está de fato nas pessoas que decidem que o Alisson é bom reforço, que dá para montar um time só com operários, que gastaram muito em 2014, 2015, não ganharam títulos e agora vê a dívida tendo que ser abatida, porque de uma forma ou outra você tem que pagar. A radiografia do vexame do São Paulo, ela diz mais sobre o time e o treinador ou sobre o clube nessas últimas décadas? Então, Marcos, eu acho que assim, eu acho que cada um tem a sua parcela de culpa, né, entre o time nas últimas décadas, o treinador, o elenco, mas só que eu acho que assim, o maior problema, sem dúvidas, é o time. Né, como o time vem se administrando mal nesses últimos tempos, né? Só pra já entrar, né, que eu acho ridículo esse pessoal que fica falando da grama, né, que um dos problemas foi a grama, que o jogador do São Paulo, toda vez que vai jogar no Allianz, todo mundo se machuca. Mas, eu acho isso daí é o maior... É muito isso, nossa, como isso me dá raiva quando eu vejo gente comentando sobre isso. Que você vai ver Em os todo outros campo, o jogadores. jogador de São Paulo se machuca.
todo o campo os jogadores do São Paulo se machucam. Se fosse por conta do gramado, todo jogo do Palmeiras, o jogador adversário ia se machucar. Então, pessoal, vamos acordar pra vida que falar que a culpa foi por conta do gramado é algo que não tem cabimento. Mas, assim, eu acho que a culpa do São Paulo tá desse jeito é por conta da gestão do clube, né? Eu acho que o clube não vem se acertando, né? Isso já faz anos, né? Que o Wesley mesmo citou vários vexames que o São Paulo passou e a gente ainda consegue estar citando bem mais do que isso, né? Penapolense, teve agora o Água Santa, o Del Lanús, Defensa e Valle, Justiça. Lanús, Defesa e Justiça quase caiu. Pega esses anos, quantas vezes o São Paulo quase caiu e foi se salvando por conta da torcida. Então, assim, eu acho que a única coisa que vem salvando o São Paulo nesses anos é justamente a torcida, né? Mas só que cada um dentro do time vai tendo a sua parcela de culpa, com o erro maior na diretoria. E aí isso só vai sendo refletindo dentro do campo, né? Com escolhas que não dá para poder entender, né? Que nem você falou do Alisson. O Alisson sumiu durante 2 meses, voltou semana passada e entra em campo e vai bater pênalti decisivo. Aí isso daí já é um erro do Rogério, né? Porque o Rogério também tem sim os seus erros, né? Eu não consigo entender o porquê que ele tá colocando o Alisson em uma partida tão decisiva como essa, né? Ainda mais para bater o pênalti. Tudo bem, tem diversos jogadores machucados e então às vezes tem que estar contando com jogadores que a torcida não gostaria de ver em campo, né? Mas um jogador que está 2 meses ficou 2 meses parado, aí não tem cabimento. Aí eu acho que isso daí foi um erro gigantesco do Rogério. Eu vi muita gente criticando o David. Eu não acho o David tudo isso, né? Eu acho que quando ele chegou, né, eu critiquei a chegada do David, né? Ele acabou os primeiros jogos dele. Eu achei que ele foi bem até, né? Na partida contra o Palmeiras ele não rendeu muito, né? Perdeu 2 oportunidades assim bem claras, né? Mas é um jogador que a gente for ver também tá voltando de lesão, né? Também tinha o Arboleda que estava no campo, que estava no banco, voltando de lesão. Então assim, eu acho que essa parte muscular do São Paulo é um grande problema. Não pode ser, o São Paulo só não pode ficar nessa muleta, né? De perdemos por conta de vários jogadores que estavam machucados. Acho que não pode se segurar nessa muleta porque tinha obrigação de ganhar do Água Santa. Mas respondendo assim no geral a sua pergunta, eu acho que cada um tem a sua parcela de culpa, né? Como eu fui falando desde o começo do meu comentário, mas o erro principal, sem dúvidas, é a má gestão do São Paulo nesses últimos anos. Maravilha, Botoso. Wesley, para a gente ir para o assunto Corinthians, saiu a notícia nessa quarta-feira que o São Paulo vai manter o Rogério Ceni como treinador, começa daí. Teve as mudanças no departamento médico, que o São Paulo vai buscar reforços no mercado e nesse primeiro momento vai olhar para reforços que foram destaque nos campeonatos regionais. Você acha mesmo que jogadores do próprio Água Santa, do Ituano, do Volta Redonda, são jogadores que vão entrar nesse contexto do São Paulo e vão ser capazes de mudar o patamar da equipe paulista? Ou se esse tipo de jogadores já foram contratados no começo do ano e essa troca de jogadores, essa movimentação de elenco já não vem sendo testada e reprovada pela gestão? Marcos, acho que, para usar essa palavra chula, acho uma burrice. Por mais que você traz jogadores dos regionais mais baratos, eu prefiro 1000 vezes apostar na categoria de base. São Paulo até pouco tempo era referência em Cotia de bons jogadores. Então, por que você vai gastar dinheiro num clube que está precisando oxigenar as dívidas, que precisa pagar as dívidas? O São Paulo tem que entrar hoje num processo da diretoria entender que o São Paulo não pode gastar mais dinheiro. O Rogério Ceni tem que trabalhar com esse grupo, tentar extrair o máximo de qualidade desse grupo e apostar nos meninos da base. Não adianta você trazer jogadores, por mais que tenham qualidade do Volta Redonda, do Juventude, são jogadores que o ambiente no São Paulo hoje é muito difícil. E o jogador que não está adaptado a isso, a adaptação dele é muito demorada. A torcida do São Paulo já está cansada de tantos vexames, de passar tanta vergonha. Então, acho que o São Paulo já acerta em manter o Rogério Ceni, porque eu não vejo outro treinador que tenha capacidade para ter essa mudança drástica no São Paulo. O São Paulo precisa de uma mudança drástica
Então eu não faria isso. Eu não acredito que trazer jogadores de regionais, de times menores, vai ser a solução para o São Paulo. É tentar extrair o máximo desses jogadores que estão no grupo e apostar na categoria de base, que sempre teve muita qualidade. Não acredito que hoje os jogadores da categoria de base do São Paulo são perebas. Tem muito menino bom. Só que precisa dar rodagem, precisa dar oportunidade e ganhar dinheiro com eles, porque um menino que se destaca, o São Paulo vai ter retorno financeiro, vai aceitar suas dívidas e vai trilhar o caminho dos títulos, como sempre foi. Obrigado, Wesley. Fechamos o assunto São Paulo. Eu espero que a diretoria tenha um mínimo de bom senso nessas 3 semanas e treine o time para o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos 10 anos. Acho que para mim está bem claro isso, mesmo com o Bahia e com o Botafogo em alguns momentos patinando, vai ser um campeonato muito duro e vai exigir das equipes profissionalismo, coisa que a gente não vê pro lado do Morumbi. Botoso, outro time que também fez vexame, dessa vez no domingo, foi o Corinthians. O Corinthians, que, diferentemente do São Paulo, tinha um desfalque, pena que o desfalque se provou ser 80% do time, que era o caso do Renato Augusto. A pergunta que eu faço, é o maior vexame da história do Corinthians na Neoquímica Arena? Olha, Marcos, eu acho que é sim o maior. É que teve a eliminação também na Libertadores. Guarani do Paraguai? Foi na Na pré. Neoquímica também, não foi? Sim. Tolima. Não, o Tolima era no contra Pacaembu. o Guarani. Foi o Guarani. Então, olha, eu fico bem em dúvida qual desses foi pior. Tem Audax. Mas o Audax aí eu acho que não, que o time do Audax se for comparar o time, né, o time do Audax naquela época joga bem mais do que esse time do Ituano, né? Mas eu acho que o do Ituano, acho que assim, se for parar pra ver, é a pior, é o maior vexame, né, do Corinthians em Itaquera. Eu acho que foi até pior do que o São Paulo, né, porque no jogo de São Paulo, eu e você, pelo menos, a gente tentou avisar que não era um jogo que o São Paulo ia passar com facilidade, né? Se a gente o São Paulo tinha obrigação de passar, óbvio que tinha. Mas se a gente fosse fazer uma análise fria do futebol do São Paulo não ia chegar e meter 2-3-0 no Água Santa. A gente tentou avisar isso, né, aqui no programa passado. Mas, então, justamente por conta disso que eu acho que o do Corinthians foi o maior vexame, não só entre São Paulo e Corinthians, mas o maior vexame na história do Corinthians, né, jogando na Neoquímica, né, que é o estádio onde o Corinthians ele mostra que ganha mais força, né, se a gente for ver desde da Neoquímica, né, foi levantado e tudo mais, né, o Corinthians se mostra ser bem mais forte jogando dentro de casa do que fora de casa, né, e não conseguiu aproveitar isso contra o Ituano. Acabou levando essa partida para os pênaltis. Os jogadores do Corinthians, né, tiveram como pode dizer, uma atuação, né, bem ruim na hora dos pênaltis. Como eu falei no começo, acho que o Cássio ele fez a parte dele, né, conseguiu defender alguns pênaltis, só que na hora os batedores não colaboraram tanto assim que nem o Cássio. Então, para mim, essa foi sim o maior vexame do Corinthians na Neoquímica. Valeu, Gotoso. Wesley, a gente viu o Ituano abrindo o placar com o Raí, o Paulinho ainda empata no meio do primeiro tempo e depois o Corinthians não consegue fazer nenhum gol e não consegue nem entrar na área do Ituano. Preocupa pro ano do Corinthians, sabendo que o Lázaro é um treinador novo, essa dependência do Renato Augusto em jogos que, teoria, o Corinthians não necessitaria dele, que é um jogador mais veterano, para vencer? Preocupa, né, Marcos? A gente fala que o estadual é um laboratório para todas as equipes, né? E o Corinthians depender do Renato Augusto. A gente sabe que o Renato Augusto é um cara que tem uma qualidade de futebol impressionante, jogador que rodado, seleção brasileira, um cara que tem muita qualidade, só que é um veterano. Você não pode apostar que o Renato Augusto vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem Copa Libertadores, você tem Copa do Brasil. O Lázaro vai ter que gerir energia, né, para poder contar com o Renato Augusto fresco nos jogos principais. Então o Corinthians precisa ter um time coeso para que possa ter possibilidade de estar disputando em todas as frentes, o que eu acredito que é muito difícil. O problema do Corinthians consegue ser pior que o do São Paulo, e vou explicar por quê. O Corinthians tem muitos jogadores de qualidade, mas jogadores veteranos. O Corinthians não teve esse processo que o Palmeiras acabou tendo, que é esse processo de você encerrar ciclos. Eu acredito que o Gil já está no ciclo de encerramento,
o próprio Fagner, o próprio Fábio Santos. Não é que são jogadores de péssima qualidade, são de excelente qualidade. O problema é que eu acho que o Corinthians precisa ter essa renovação de elenco. Segurar alguns jogadores experientes, como o Renato Augusto, que veio no momento, o Paulinho, que foi muito bem, e trazer juventude, trazer jogadores com energia para que o Corinthians possa voltar a disputar em todas as frentes, porque vai chegar uma hora que esses jogadores não vão ter a parte física ideal, vai chegar uma hora que eles vão estourar nos momentos decisivos, que é onde a temporada funila, quando vem as partes de mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a temporada é muito extensa no futebol brasileiro, então você precisa ter um elenco coeso, com uma mescla de jogadores experientes e jogadores novos, para que você possa disputar em todas as frentes, que é o objetivo que, aparentemente, o presidente do Corinthians e o Lázaro têm em mente nessa temporada, que o Corinthians volte a ser protagonista, volte a disputar em todas as frentes. Então, essa reformulação tem que ser feita. Não sei se o Corinthians vai conseguir fazer nesse momento, no decorrer da temporada. Eu acho que é impossível você fazer isso. Então, vamos ver como é que o Lázaro vai se reinventar para conseguir trazer o que o torcedor do Corinthians espera. Porque a gente vê também um defeito muito grande na diretoria do Corinthians, que é a mesma do São Paulo, que é os que os coaches fazem hoje, né? É os vendedores de susto. Aqueles negócios de 7 passos para a felicidade, 4 dicas para você ficar milionário. É o que eu vejo que a diretoria do São Paulo, do Corinthians, faz com o torcedor. Estamos avaliando o Cristiano Ronaldo, né? Estamos ali no radar, ali, vendo coisas absurdas, que a gente sabe que isso não existe. E tem torcedor que acredita nisso. Então, você cria essa expectativa no torcedor que fica muito tempo sem títulos, você cria essa expectativa de time competitivo, que não é a realidade, pela questão financeira, pela questão que eu estou abordando com vocês agora. Então, fica muito difícil você ver um horizonte. Então, para o Lázaro e para o Corinthians vai ser muito difícil ter essa mescla, né? Então, vamos ver o que vai no decorrer da temporada. E acredito que vai ficar entre os 3. Palmeiras, Atlético, né, dependendo de como o Cudê vai ter trabalho, né, ter essa questão de ter tempo de trabalho, e o Vitor Pereira, vamos ver como é que o Vitor Pereira vai desenvolver. Mas acredito que esses 3 de novo na frente para a disputa de todos os títulos. Maravilha. Queria agradecer a você, Wesley, a você, Botoso, a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil. A gente está encerrando a primeira área. A gente vai continuar no YouTube, mas pode seguir, Botoso. Antes, né, eu só queria que, como a gente, para os ouvintes, né, que não sabem, né, a gente tá gravando na quarta-feira, né, e o jogo do Bragantino terminou agora e o Bragantino está eliminado da Copa do Brasil. Só queria dar essa, o ouvinte, né, já vai estar sabendo disso, né, já que eles vão estar escutando isso na quinta, mas só para já avisar aqui pro Marcos e pro Wesley, o Bragantino tomou de 3-1 do Ipiranga e está fora da Copa do Brasil. Então não é só o São Paulo e o Corinthians que vive de vexame. Tá aí o mas para meter golaço no São Paulo, o Arthur é bom. Queria agradecer a você, Botoso, que acompanhou a gente na Marca Brasil. A gente está encerrando o Pequena Área aqui na Rádio Marca Brasil. A gente vai ter um pouquinho mais de rescaldo dessa notícia do Botoso lá no YouTube. Então, você que acompanhou a gente na Marca Brasil, corre para o YouTube, digita canal Multisports, a gente vai debater mais um pouquinho sobre o Corinthians e sobre o Bragantino. Muito obrigado, Wesley, você, Botoso, a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar, um forte abraço. Até a próxima. Gente, então quer dizer que o Bragantino também, o Botoso acabou de trazer, perde para o Ipiranga. A gente está acompanhando também o Atlético Mineiro. É um leão. Contra o São Paulo, todo mundo é leão. É um gatinho. Eu não sei também se é uma questão dos times ou do São Paulo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro passeou para cima do Milionários, né? 3-1. Fez 3-0, né? Tomou o gol no finalzinho pro 3-1. Mas o Atlético Mineiro garantido na fase de grupos. Vamos ver qual é o grupo que vai cair o Atlético. Pode cair num grupo difícil, num grupo complicado. O Bragantino, que vai desgastado para o jogo. A gente sabia que tanto o Bragantino quanto o Tony tinha essa questão de jogar a Copa do Brasil no meio da semana. E aí o Bragantino vai pressionado contra o Água Santa, que é uma equipe muito física, que é uma equipe muito dura. Eu queria ouvir de vocês dois, qual desses dois, qual time vai sofrer mais com esse jogo no meio de semana? Se é o Ituano, que vai jogar a vida contra o Palmeiras, gente, você que tá aqui no YouTube pode comentar, esquece. Ou se é o Bragantino que vai pressionado contra o Água Santa.
Não, vocês são muito tendenciosos, né, cara? O Ituano vai jogar leve, cara. Detalhe, o Ituano classificou, né? O Vai. Ituano tá na próxima fase. O Ituano se desgastou, mas venceu nos pênaltis. Então o Ituano vai leve. O Ituano não tem responsabilidade alguma de vencer o Palmeiras. A pressão está toda em cima do Alviverde, que é uma coisa complicada, né? Mas sempre com os pezinhos no chão, acredito que o Palmeiras vai vencer a partida. E o Bragantino tem obrigação, né? Investimento. E tem um detalhe para deixar vocês tristes aí, né? Quem torce contra o Palmeiras, mas quem torce a favor do Palmeiras, Arthur completamente certo com o Palmeiras, né? Arthur acabou o campeonato estadual, Arthur provavelmente estará desembarcando nos muros da Barra Funda, Arthur, jogador do Alviverde. É um São exemplo de detalhes, gestão. O Wesley, pequenos detalhes. eu tenho uma proposta para você. Eu compro aí, não sei, um controle por R$ 10 e você compra de mim 2 anos depois por 50. Vê que todo dia sai um malandro e o Anderson Barros na rua e quando eles se encontram dá negócio. O Anderson Barros, assim, eu gostei se o Palmeiras contratar o Arthur, acho que é um grande reforço. A gente sabe que contra o São Paulo é o capeta em forma de guri, né? Então, para mim é sempre O time bom ter todo do um reforço Bragantino é dessa isso. Não é só categoria, né? é que o Arthur, ele é o principal, mas o Bragantino, quando vai jogar contra o São Paulo, O é o Real negócio é o Madrid, é o Bragantino. Bayern. É que o Arthur, ele, tipo, o Bragantino contra o Real Madrid, o Bragantino contra o São Paulo é o Real Madrid. E o Arthur é o Cristiano Ronaldo. É Ele basicamente precisa isso. de estar lá. Eu Não, assim, exatamente. quando você falou do São Paulo, eu quero passar para os nossos ouvintes aí uma crítica, assim, que eu quero que os torcedores de São Paulo não me levem a mal, eu quero que o torcedor de São Paulo ele tenha o mesmo pensamento que, vou dizer agora, um time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, tem que parar com esse pensamento de perdedor. Como é o pensamento do perdedor? É o pensamento da desculpa. É o gramado, é o que o fulano machucou. Meu amigo, não estava jogando contra o Flamengo, contra o Barcelona, contra o Real Madrid. Era contra o Água Santa. Se botar sua mulher grávida fazer o gol. É isso que eu falo. É esse tipo de Ah, coisa que irrita. Sinto tá. muito. Se Eu botar vou sua te, mulher grávida ontem, tinha feito gol. Não perdi eu vou o te que eu irritar um tenho que pouquinho perder. mais, Wesley. O todo poderoso São Bernardo, que fez uma campanha incrível, fez 2 pontos a mais com a Água Santa. Eu imagino que se você tirar, sei lá, vamos pensar, Gustavo Gomes, Murilo, Rony, Dudu e me ajuda, Botoso, talvez o Zé Rafael da equipe, e se machuca o Veiga e o Marcos Rocha, eu acho que, não estou dizendo que o Palmeiras não classificaria, porque classificaria. Mas a grande questão não é desculpa. São Paulo é um problema de São Paulo. Os lesionados é culpa exclusivamente de São Paulo. O Água Santa teve jogador lesionado também. E a gente esquece que não é só os 90 minutos que conta, toda a temporada. O São Paulo usou o Wellington Rato todo o campeonato. Jogando contra a Portuguesa, ganhando 5-1, o Wellington Rato jogou os 90 minutos. O Rogério fala de Outra coisa rodar também que me elenco, irritou ele também, viu? roda com o Outra Rato, coisa que pra eu mim, também não fez entendi também, que eu basicamente. quero que vocês são paulinos me expliquem também, que eu não entendo. Vai para os pênaltis, certo? Isso. Ah, você vai jogar na Arena Corinthians contra o Corinthians. Pô, 48 mil. Ah, o jogador do São Paulo vai bater o pênalti. Sentir a pressão? Ok. Vai jogar um Mundial de Clubes contra o Milan, vai para os pênaltis. Vou sentir a pressão. Agora, o jogador que joga no São Paulo, sentir a pressão para bater um pênalti contra o Água Santa, é outra coisa que o São Paulo tem que rever também. Não, assim, eu tenho todas as críticas do mundo ao Alisson, para mim é um jogador medonho. Assim, é o exemplo. Se você quiser pegar um ponto do porquê que o São Paulo é o São Paulo, é a contratação do Alisson. Agora, a gente não pode esquecer, o Botoso falou lá no programa sobre a questão do Alisson. O Alisson teve um problema pessoal muito grave. Ficou mais de 2 meses afastado por conta desse problema pessoal. A gente não vai falar aqui por uma questão jornalística, mas era um problema pessoal muito sério. A minha crítica não vai em relação ao Alisson por ter perdido o pênalti, vai em quem escalou. Exato, foi o que eu falei, Vou, não, não vou Então, colocar o não tem moleque, pra mas que colocar ele que tá voltando por que agora de colocou o problema, Rogério não colocou tinha pra ele? quê. É isso que não dá para entender, né? a Mas escolha assim, era Alisson ou Marcos Paulo. eu acho bem assim, Marcos, Marcos Paulo que pelo menos eu jogou, não né? acho que tem que criticar nem o Alisson que perdeu o pênalti, nem o Mendes. Acho que
errar um pênalti faz parte do futebol, questão psicológica, a gente não sabe, né, como você falou, o problema do Alisson, não sabia, isso influencia muito também. Mas eu acho que incompetência nos 90 minutos não fazer um gol na Água Santa. Acho que esse é o David perdeu resumo. 2 gols. Acho que esse é o Luciano. resumo. Sim. Entendeu? O gol que o Luciano perdeu, o grande Luciano, joga 10. O novo Raí do Morumbi. Idolatrado, Lucigol, que o Botoso ama de paixão. Eu não entendo, cara, que o cara não consegue desenvolver um futebol contra a Água Santa. Não, E tem teve uma aquele anedota. discurso dele. E o discursinho dele no final, a entrevista dele, dizendo que estava chateado, que a intenção era em busca ao título, mas peraí, cara. Não é hora de falar isso, né? Como é que o torcedor acredita numa anedota dessa? Né? É complicado. Ô, Wesley, eu vou contar uma anedota sobre o Botoso. Eu acompanhei com o Botoso ali no setor mais popular do Morumbi. E um jogo que o Luciano estava suspenso, o cara chutou a bola pra fora e o Botoso começou a cantar Luciano. Não. Meu Deus. Eu jamais assim, vou cantar essa musiquinha aí. Às vezes o torcedor São Paulino que está nos acompanhando aí, ó, que não está nos acompanhando, eles comentem, né? Que como eu não sou São Paulino, eu não consigo entender essa questão sentimental. Essa idolatria por 2 jogadores, um que já foi embora, que teve até um apelido carinhoso, King Naldo. Meu Deus. O tal do Luciano. Eu não entendo, cara. Para quem viu França jogar, Raí, Palinha, idolatrar esses caras. A gente que é mais velho, a torcida do São Paulo era chata com o Richarlison. E hoje idolatra o Luciano. Só 3 brasileiros, né? Só 3 brasileiros, uma Libertadores. Falava que o Hugo era grosso. O Hugo era grosso. Então, meu Deus do céu. Ele xingava até o Grafite que fez gol no São Caetano lá. Né, que mas aí eu não xinguei. Não posso falar nada, não. Artilheiro nato. É criança. Eu falo, cara. Mas eu avisei para os São Paulinos no passado. O meu 10 era o Gilino. Eu falei que essa fase ia passar. Ninguém acreditou. O para sempre não é para sempre. Pessoal, Botoso, quer falar alguma coisa? Quer se defender da atrocidade que você cometeu lá na Amarela? Não, a atrocidade é você ficar falando mentiras pro nosso público, né? Eu acho que assim, eu não preciso nem comentar em relação a isso, porque o nosso público que tem de bom caráter, né, e de boa índole sabe que você está falando mentiras pro povo, né? Eu só queria falar de um ponto, né, que eu acabei não falando durante o programa por conta do tempo, né, que eu vi aqui pelo cronômetro da live, né, que tava chegando perto de 1 hora, então pensei, não, vou deixar ele aqui na hora do YouTube. Foi um ponto que o Wesley disse, né, sobre o São Paulo usar mais Cotia, né, em vez de contratar jogadores. Aí eu já não concordo muito com isso, né, de jogar tudo para Cotia, né, porque que nem o Renato... Persegue os meninos. Não é por conta disso, é porque que nem, se a gente for ver o Renato Gaúcho deu uma entrevista esses dias, né, falando sobre o porquê que o Grêmio caiu para a Série B, né, que o Grêmio tinha lá os jogadores badalados, né, só que eles não estavam dando muito certo, estavam com vários problemas, botou a molecada para jogar, a molecada não aguentou a pressão e o Grêmio acabou caindo. Então, assim, do jeito que o São Paulo tá, eu não confio, eu não acho que vai ser bom, não é que eu não confio, eu acho que não vai ser bom chamar todos os moleques da base para jogar e achar que eles vai resolver o problema. Eu acho que assim, tem sim que às vezes dá mais chance, né, para eles, né, tá chamando um ou outro jogador, vamos supor, o São Paulo tem que contratar, sei lá, precisa de 5 jogadores. Chama 2 da base, contrata 3, ou chama 3, contrata 2. Mas assim, chamar 5, eu acho que vai ser ruim, porque se o São Paulo chegar em algum momento do brasileiro e acabar de estar jogando mal, a torcida e os moleques não aguentar a pressão, vai ser ruim pro São Paulo, porque às vezes por conta disso o time pode estar rendendo mal e vai ser ruim pros próprios moleques, né? Porque às vezes não vai estar aguentando a pressão, aí a torcida vai ficar no pé, porque vai precisar o quanto antes do resultado e pode atrapalhar o desenvolvimento deles. Então, assim, eu só vou contra esse ponto, né, que o Wesley disse, que eu acho que não dá pra chamar todos os moleques assim de uma hora para outra. Eu acho que pode estar chamando, mas tem que estar tendo essa divisão para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio, né, que achou que os moleques da base ia resolver, não aguentaram a pressão e no final acabou caindo. Que tem uns caras já velhos no São Paulo, né? Arboleda, tem uns caras experientes. É que eu falei pro Marcos no sentido assim, entre você deixar de dar uma oportunidade pro moleque da base para trazer um jogador do Linense, do Juventus da Moca,
do São Bernardo, o Rafael Vaz do São Bernardo, por exemplo. Não, Teve mas aí também um bom tudo campeonato. tudo tem um ponto. Aí também não vai chamar Entendeu? o Não Rafael dá, Vaz da cara. vida. Não, né? Ele quer o É isso, mal. O entendeu? Wesley é o cara. Não, É terrível. jamais. Para mim, acredito que eu fiquei muito chateado com o que aconteceu aí, porque a gente quer que os times grandes estejam nas Chateados. fases finais. Ele tá tão chateado quanto o Botoso com a eliminação do Barcelona pelo Manchester United. É uma coisa Exato, impressionante. nossa, É, fiquei muito porque, chateado. assim, se você for ver pelo lado comercial, por exemplo, do campeonato, para televisão, para quem acompanha, esse, essa semifinal que ficou aí não ficou interessante. Agora, o lado torcedor, o lado olhinho de Tandera, aí foi legal. Maravilha, gente. Wesley, quer dar o último recado, um recado final para Massa Alviverde, que está preparada para levantar um caneco, está ali preparando o ombro, já está fazendo a faixa, preparando a festa no Allianz. Um Preparando o último pescoço recado, para Ah, Wesley. receber mais uma é. medalhinha. É Medalhinha. agradecer. É agradecer o pessoal que estava com a gente na Rádio Marca Brasil, que migrou aqui para o YouTube, que viu um pouco de informação, um pouco de bom humor, né? Achei importante vocês sempre deixar o like, compartilhar, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Cada vez a gente está melhorando, está trazendo um produto de qualidade. E dizer que esse tipo de coisas que a imprensa quer jogar favoritismo para o Palmeiras, isso não cai. Aqui é pé no chão, cabeça fria, coração quente, jogo a jogo. Não tem esse negócio. Se o Ituano eliminou o Corinthians em Itaquera, tem toda a possibilidade de eliminar o Não é Palmeiras. possível, cara. Estamos Impossível. ligados em tudo. Não Impossível. podemos ficar com essa soberba de adversários. Que é Pezinho no chão possível que a gente vai chegar lá. acreditando nisso. Obrigado a você, Botoso. Marcão. É o Botoso. E um abraço pro Du aí, né? Do Melhoras, pro Du tá Isso. de volta. Para poder também no, me defender, né? Porque senti território inimigo hoje. Ambiente hostil. Um Durante abraço, a tudo, chuva. melhoras. Botoso, um último recado, um alento, um desabafo. Não, Manda aí. pro ano passado do Palmeiras, precisa de 3 Rafael Veigas no meio, 4 Gustavo, Gustavo Gomes na zaga e um Everton no gol. Se tiver assim, aí sim eu acho que pode ter jogo, vai ser complicado e que quem sabe o ano passa. Mas sem isso não tem cabimento. O Wesley tá fazendo esse papel de torcedor humilde, né? De, de que o Palmeiras talvez não passe, eu possa ter uma dificuldade. Mas enfim, né? Vamos ver isso no final de semana. Mas eu queria mandar um forte abraço, né, pro Wesley, pro Marcos, né? Mandar melhoras novamente pro nosso querido amigo Luiz Eduardo, né? E um abraço para você, né, o ouvinte que nos acompanhou tanto na rádio e migrou aqui pro canal do YouTube para escutar a gente falando as atrocidades que nós chamamos de comentários de futebol. Sem dúvida, Botoso. Queria agradecer a você, Wesley, a você, Matheus, que abrilhantaram o programa. Agradecer a cada um que ouviu a gente na Marca Brasil, que veio para o YouTube, que mandou seu comentário. Nosso muito obrigado. É fundamental que vocês apertem o botão aí do like, apertem o sininho, ó. Vou deixar aqui se inscreverem no canal. Um forte abraço, cuidem-se, fiquem bem. Um abraço.